roubará o homem a Deus? Olha o que Deus está fazendo uma pergunta. Roubará o homem a Deus? Vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. E porque me roubais, com maldição sereis amaldiçoados, vós e toda essa nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não vos derramar uma bênção que adivinha a abastança, e por causa de vós eu repreenderei o devorador. Aí antes que alguém pense, eu já vou responder: mas pastor, isso aí está no Antigo Testamento, pastor. O senhor quer fazer uma regra do Antigo Testamento para o Novo? Então aprenda teologicamente, para você não ser iludido por gente que distorce a Bíblia. Todas as regras do Antigo Testamento, para que eu obedeça, elas têm que estar repetidas no Novo Testamento. Por que os 10 mandamentos nós não guardamos o sábado? Porque 9 mandamentos dos 10 estão repetidos no Novo Testamento. E nem Jesus, nem nenhum apóstolo mandou você guardar o sábado. Por isso que nós não guardamos o sábado. Mas os outros 9 estão repetidos no Novo. Então, peraí, se o dízimo é só para o Velho Testamento, não pode ter texto no Novo sobre dízimo. Como diz o outro, a casa vai cair. Vamos lá? Quando os fariseus tentavam surpreender Jesus em Mateus 22, 21, chegaram com uma moeda e disseram, né? Fizeram uma pergunta primeiro: é lícito pagar tributo a César? Jesus disse: as fins da moeda de quem? É de César. Aí Jesus dá uma sentença: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Onde é que Jesus está falando isso? No templo. É só você pegar Mateus 21, 13. A conversa está no templo. Quando Jesus está falando: dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, Jesus está falando sobre tributo. O que você deve a César e deve a Deus. O que é que você deve a Deus? Que os judeus sabiam muito bem: o dízimo. Mas você não está satisfeito só com esse texto? Então vamos para Mateus 23, 23. Jesus vira e diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezai as coisas mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis fazer essas coisas sem menosprezar aquelas. O que Jesus está falando? Vocês deixaram as coisas mais importantes da lei, que vocês têm que praticar, sem menosprezar o dízimo. Sabe por quê? Porque os fariseus cobravam dízimo das ervas medicinais que a Bíblia nem Deus tinha obrigado e pedido. Eles faziam além do que Deus determinou sobre o dízimo. Esqueciam. Eles eram mais exigentes naquilo que Deus não determinou e ignoravam aquilo que era o principal. Então Jesus estava dando uma lapada neles, dizendo: olha, o dízimo vocês não podem ignorar, mas as coisas mais importantes da lei. Eu estou te mostrando 2 textos do Novo Testamento falando de dízimo, mas vamos pro terceiro, que é radical. Hebreus 7, 8, falando do sacerdócio de Melquisedeque e do sacerdócio de Cristo. Diz assim: aqui se entrega dízimo a homens que morrem. Ali, na nova dispensação, aquele de quem vive para sempre. Na antiga dispensação se entregava a sacerdotes, na nova, ao Senhor Jesus Cristo. Então vamos parar com baboseira de conversa fiada de que dízimo é só no Antigo Testamento. Então, querido, quando você entrega dízimos e oferta, você repreende a maldição e você atrai a bênção sobre a sua vida.